Frederico era conhecido como um dos fazendeiros mais ricos da região, dono de terras que pareciam não ter fim, gado de raça e uma vida que muitos invejavam. Mas por trás de toda aquela riqueza existia um homem cansado de olhares falsos e sorrisos interesseiros. Ele já tinha visto de tudo, mulheres que se aproximavam com promessas de amor, mas que na verdade só queriam o conforto que o dinheiro dele podia oferecer. Aquilo começou a incomodar de um jeito que nem o luxo conseguia pagar. Foi então que ele tomou uma decisão que mudaria completamente sua vida. Procurou um velho amigo, dono de uma fazenda afastada, e fez um pedido que deixou o homem surpreso. Queria trabalhar ali como um simples peão, sem que ninguém soubesse quem ele realmente era. O amigo até tentou dissuadir, disse que aquilo era loucura, que ele não aguentaria um dia sequer naquela rotina pesada. Mas Frederico estava decidido. Ele queria sentir o gosto da vida simples, queria ser tratado como um homem comum, queria descobrir se ainda existia alguém capaz de enxergar além do dinheiro, e assim foi feito. Deixou suas roupas finas, seu nome de peso e sua vida confortável para trás, adotou roupas simples, barba por fazer e mãos dispostas ao trabalho pesado. Passou a dormir no alojamento com os outros peões, acordando antes do sol nascer, com o canto do galo cortando o silêncio da madrugada. No primeiro dia já sentiu o corpo reclamar, o colchão duro, o cheiro forte do curral, o trabalho pesado debaixo do sol quente. Tudo era diferente do que ele estava acostumado, mas ao invés de desistir, aquilo acendeu algo dentro dele, uma sensação estranha de liberdade misturada com desafio. Os outros peões o viam apenas como mais um, alguns desconfiados, outros indiferentes. Ninguém imaginava que aquele homem de olhar firme e jeito calado escondia uma fortuna gigantesca. E foi naquele mesmo dia, enquanto carregava baldes de água e tentava acompanhar o ritmo dos mais experientes, que ele notou uma jovem mais afastada, cuidando das roupas no tanque. Suas mãos estavam marcadas pelo trabalho, o vestido simples e já gasto, e o olhar baixo denunciava que ela não era alguém muito notada naquele lugar. Duas moças passaram por perto e soltaram risadinhas debochadas, cochichando algo que fez a jovem apenas abaixar ainda mais o rosto, como se já estivesse acostumada com aquilo. Frederico observou em silêncio. Algo nele se incomodou com aquela cena, não sabia explicar, mas aquela moça, ignorada por todos, parecia carregar uma doçura que não combinava com o desprezo que recebia. Ele tentou voltar sua atenção ao trabalho, mas por algum motivo, o rosto dela insistia em ficar em seus pensamentos, e sem saber, naquele instante, o destino começava a traçar um caminho que ele jamais imaginou seguir. O dia já estava alto quando Frederico, cansado e com as mãos ardendo do trabalho, foi até o tanque buscar um pouco de água para se refrescar, e ao se aproximar, percebeu que era a mesma jovem de antes que estava ali, ajoelhada, esfregando roupas com cuidado, como se cada peça fosse importante demais para ser maltratada. Ele hesitou por um instante. Não era homem de puxar conversa sem motivo, mas havia algo nela que despertava curiosidade. Então se aproximou devagar e pediu licença para pegar água. A jovem levantou os olhos rapidamente, surpresa, como se não estivesse acostumada a ser tratada com respeito, e respondeu com a voz baixa que podia pegar sim. Frederico encheu o balde, mas não saiu. Ficou ali por um segundo a mais do que deveria, até que perguntou o nome dela. A jovem pareceu confusa com a pergunta simples, mas respondeu quase num sussurro que se chamava Amanda. Ele repetiu o nome devagar, como se quisesse guardar, e disse que era bonito, o que fez ela abaixar o olhar com um leve sorriso tímido. Naquele instante duas moças se aproximaram novamente, olhando de cima a baixo para Frederico com certo interesse, mas ao verem que ele estava falando com Amanda, trocaram olhares de deboche. Uma delas soltou em tom provocador que ele devia tomar cuidado para não se misturar demais, porque aquela ali não era companhia para ninguém. Amanda ficou visivelmente constrangida, apertando o tecido molhado entre os dedos, como se quisesse desaparecer dali. Frederico sentiu um incômodo subir pelo peito, olhou firme para as duas e disse, em tom calmo mas direto, que respeito não fazia mal a ninguém. O clima pesou por um instante, as moças reviraram os olhos e saíram, mas não sem antes soltarem risadinhas. Quando o silêncio voltou, Amanda evitava encará-lo, claramente acostumada a ser diminuída. Frederico então quebrou o clima dizendo que aquele lugar devia ser difícil para quem só queria viver em paz. Ela respondeu com um suspiro leve que já tinha aprendido a não esperar muito das pessoas.
mas que fazia o que podia para seguir em frente. Aquela resposta simples bateu diferente nele. Não era vitimismo, era força quieta, algo raro, algo verdadeiro. Ele se pegou admirando aquilo sem perceber, e antes de sair, disse que se ela precisasse de ajuda com algo pesado, podia chamar. Amanda levantou os olhos mais uma vez, surpresa com a oferta, e apenas assentiu com a cabeça. Enquanto ele se afastava, sentiu uma sensação estranha, como se aquela conversa simples tivesse sido mais marcante do que muitas que já teve na vida inteira. E do outro lado, Amanda ficou observando ele por um instante a mais, com o coração batendo diferente, sem entender direito porquê, mas com a sensação de que aquele novo peão não era como os outros. Nos dias que se seguiram, Frederico passou a reparar em Amanda com mais frequência, não de forma invasiva, mas sempre que podia. Seus olhos a procuravam entre as tarefas da fazenda, enquanto os outros peões riam alto, disputavam a atenção das moças e tentavam se mostrar. Ele se mantinha mais quieto, observando, e aos poucos começou a perceber detalhes que antes passariam despercebidos. Amanda sempre ajudava quem precisava sem esperar nada em troca, dividia o pouco que tinha e mesmo sendo alvo constante de comentários maldosos, não respondia com raiva, apenas seguia com uma dignidade silenciosa que chamava atenção. Em uma tarde quente, enquanto o sol castigava sem piedade, Frederico viu Amanda tentando carregar um cesto pesado de roupa sozinha. O esforço era visível, as mãos já cansadas tremiam levemente. Ele não pensou duas vezes, se aproximou e tomou o cesto com cuidado, dizendo que aquilo não era trabalho para ela fazer sozinha. Amanda se assustou com a aproximação repentina, mas não reclamou, apenas tentou argumentar que estava acostumada. Ele soltou um leve sorriso de canto e respondeu que acostumar não significava que precisava sofrer sozinha. Aquela frase ficou no ar de um jeito diferente. Amanda não soube o que dizer, apenas caminhou ao lado dele em silêncio, sentindo o coração bater mais forte a cada passo. Quando chegaram ao destino, ela agradeceu baixinho, mas antes que pudesse se afastar, Frederico segurou de leve o braço dela, não com força, mas o suficiente para fazê-la parar. O toque foi simples, mas carregado de uma intensidade inesperada. Os dois se olharam por um instante que pareceu mais longo do que deveria. Ele soltou devagar, como se também tivesse sentido algo que não sabia explicar, e desviou o olhar, tentando disfarçar. Naquele momento, uma das moças que viviam debochando apareceu novamente, observando a cena com um sorriso malicioso, soltando um comentário dizendo que era curioso ver alguém como ele perdendo tempo com quem ninguém queria. Frederico virou o rosto na direção dela, com um olhar firme que fez a moça perder o sorriso por um segundo, e respondeu que às vezes as pessoas mais ignoradas eram justamente as que mais valiam a pena conhecer. Amanda sentiu o rosto esquentar com aquelas palavras. Não estava acostumada a ser defendida daquela forma, muito menos na frente dos outros. Quando ficaram sozinhos de novo, o silêncio voltou, mas dessa vez não era desconfortável. Havia algo diferente ali, algo que crescia devagar, sem pressa, mas com força. E naquela noite, deitado no alojamento simples, ouvindo o barulho dos outros peões roncando, Frederico encarava o teto de madeira com os pensamentos longe, percebendo que aquele plano de encontrar um amor verdadeiro estava começando a tomar um rumo que ele não tinha previsto, porque quanto mais conhecia Amanda, mais difícil ficava fingir que aquilo era só um teste. Naquela mesma noite, depois de um dia longo de trabalho, o silêncio tomou conta da fazenda. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e o vento leve trazia um pouco de alívio do calor do dia. Frederico, sem conseguir dormir, saiu do alojamento e caminhou sem rumo até parar perto do velho celeiro. Foi então que percebeu uma sombra sentada mais afastada, e ao se aproximar devagar, viu que era Amanda, abraçando os próprios joelhos, olhando para o nada como se carregasse pensamentos pesados demais. Ele hesitou por um instante, mas decidiu se aproximar, perguntando em voz baixa se ela estava bem. Amanda se assustou levemente, mas ao reconhecer a voz dele, relaxou um pouco e respondeu que sim, só não conseguia dormir. Frederico se sentou ao lado dela, mantendo uma certa distância no início. O silêncio entre os dois não era estranho, era quase confortável. Até que ele perguntou por que as pessoas implicavam tanto com ela. Amanda demorou um pouco para responder, como se escolher as palavras fosse difícil. Então disse que desde pequena aprendeu que algumas pessoas simplesmente não são vistas. Não importava o quanto se esforçasse, sempre parecia insuficiente para os outros. Frederico sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Olhou para ela com mais atenção e disse, com sinceridade,
que achava difícil acreditar que alguém como ela pudesse passar despercebida. Amanda soltou um leve sorriso sem jeito, dizendo que ele falava isso porque ainda não conhecia direito aquele lugar. Mas ele insistiu, dizendo que não era sobre o lugar, era sobre o que ela carregava no olhar, algo raro, algo que não se encontrava fácil. Aquelas palavras mexeram com ela de um jeito diferente. O coração acelerou, e por um instante ela esqueceu de desviar o olhar. Os dois ficaram ali, se encarando sob a luz fraca da lua. O clima mudou sem que percebessem. Frederico se aproximou um pouco mais, devagar, como se desse espaço para ela recuar se quisesse. Mas Amanda não se afastou, pelo contrário, permaneceu ali, imóvel, sentindo a respiração dele mais próxima. O ar pareceu ficar mais pesado, mais quente, e sem dizer nada, ele levou a mão até o rosto dela, tocando com cuidado, como se tivesse medo de quebrar aquele momento. Amanda fechou os olhos por um segundo, sentindo aquele toque que nunca tinha recebido antes, um toque que não vinha com julgamento, nem desprezo, apenas desejo e carinho misturados. Quando abriu os olhos novamente, já não havia espaço para dúvidas. Algo tinha mudado entre eles, e mesmo sem promessas, sem certezas, aquele momento marcou os dois de uma forma que não tinha volta. Os dias passaram, mas depois daquela noite no celeiro, nada mais era como antes entre Frederico e Amanda. Os olhares já não eram mais discretos. Havia uma intensidade ali que os dois tentavam esconder, mas que escapava em pequenos gestos, em uma troca de palavras mais demorada, em um silêncio que dizia mais do que qualquer conversa. Em uma tarde, enquanto o restante da fazenda estava ocupado com o gado mais distante, Frederico encontrou Amanda novamente perto do rio, lavando algumas peças de roupa. O som da água correndo tornava o ambiente ainda mais isolado, quase como se o mundo lá fora não existisse. Ele se aproximou devagar, sem fazer barulho, e parou atrás dela por um instante, observando. Amanda percebeu a presença dele e virou o rosto, e ao vê-lo ali, sozinho, seu coração acelerou de um jeito que já estava se tornando familiar. Ele disse que parecia que ela sempre encontrava um jeito de ficar longe da confusão da fazenda. Ela respondeu com um leve sorriso que preferia calma, porque ali ninguém a julgava. Frederico deu mais um passo, diminuindo a distância entre eles, e disse em voz baixa que ele também estava começando a preferir aquele tipo de lugar, principalmente quando ela estava por perto. Amanda sentiu o corpo inteiro reagir àquelas palavras, tentou desviar o olhar, mas não conseguiu por muito tempo. Por quê? Ele já estava perto demais. O silêncio se instalou novamente, mas dessa vez carregado de algo mais forte, mais quente. Frederico levou a mão até o queixo dela, levantando de leve para que seus olhos se encontrassem, e sem pressa, aproximou o rosto, dando tempo para que ela recuasse se quisesse. Mas Amanda permaneceu ali, presa naquele momento, como se não existisse mais nada ao redor. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi um beijo firme, mas ao mesmo tempo cuidadoso, como se ele quisesse sentir cada detalhe. Amanda respondeu sem resistência, deixando que aquele sentimento que vinha crescendo tomasse conta. As mãos dela seguraram a camisa simples dele, enquanto ele a puxava um pouco mais para perto, aprofundando o beijo com uma intensidade que fez o coração dos dois disparar. O mundo parecia ter desaparecido naquele instante. O som do rio, o vento, tudo ficou distante. Quando se afastaram, ainda próximos demais, a respiração dos dois estava descompassada, e o olhar de Frederico já não escondia mais o quanto ele a desejava, não apenas pelo toque, mas por tudo que ela era. Amanda, ainda sem palavras, apenas o encarava, com o rosto corado e os olhos brilhando, como se finalmente estivesse vivendo algo que nunca acreditou que pudesse acontecer. Mas no fundo, mesmo sem dizer nada, uma dúvida começou a crescer silenciosa dentro dela, porque um homem como ele, mesmo sendo apenas um peão, parecia bom demais para ser verdade. Depois daquele momento no rio, Amanda tentou voltar à rotina como se nada tivesse mudado, mas era impossível. O toque dele ainda parecia presente em sua pele, o jeito como ele a olhava não saía da sua mente, e por mais que tentasse se convencer de que aquilo podia dar errado, seu coração já estava envolvido demais. Enquanto isso, Frederico também já não conseguia manter a distância emocional que tinha planejado no início. O que era para ser apenas um teste agora mexia com ele de verdade. E isso começou a refletir até no trabalho. Em alguns momentos se distraía, perdia o ritmo, algo que não passava despercebido pelos outros peões. Em uma tarde, enquanto trabalhavam no curral, um dos homens comentou em tom desconfiado que ele não parecia alguém acostumado com aquele tipo de vida. Observando suas mãos, seu jeito de falar,
Aquilo fez Frederico ficar em alerta. Respondeu de forma simples, tentando não levantar mais suspeitas, mas percebeu que precisava tomar cuidado, porque qualquer erro podia colocar tudo a perder. Mais tarde, o dono da fazenda o chamou para conversar. O olhar sério deixava claro que não era apenas uma conversa comum. Ele disse que alguns já estavam estranhando aquele novo peão, que ele não parecia tão simples quanto dizia ser, e que seria melhor ele não chamar tanta atenção, principalmente se envolvendo com Amanda. Frederico ficou em silêncio por alguns segundos. Sabia que o amigo estava certo, mas ao ouvir o nome dela, algo dentro dele reagiu na mesma hora. Respondeu que não estava fazendo nada de errado, que só estava vivendo como qualquer outro ali. O amigo então olhou mais fundo e disse que talvez esse fosse justamente o problema, porque ele não era qualquer um, e quanto mais tempo passasse, mais difícil seria sustentar aquela mentira. Frederico saiu daquela conversa com a cabeça cheia. O peso da verdade começou a incomodar de um jeito diferente, porque agora não se tratava mais só dele, envolvia Amanda. Naquela noite, enquanto todos já estavam recolhidos, ele saiu mais uma vez para o lado de fora, tentando organizar os pensamentos, mas acabou encontrando Amanda novamente, como se o destino sempre desse um jeito de cruzar os caminhos dos dois. Ela estava encostada na cerca, olhando o horizonte escuro, e quando percebeu a presença dele, virou o rosto com um leve sorriso, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma mistura de carinho com insegurança. Frederico se aproximou devagar, ficando ao lado dela, e por um momento nenhum dos dois disse nada, até que Amanda, com a voz baixa, perguntou se ele pretendia ficar ali por muito tempo ou se aquilo era só uma passagem. A pergunta simples carregava um medo silencioso. Frederico sentiu o coração apertar, porque ele mesmo ainda não tinha essa resposta. Então apenas disse que não queria ir embora tão cedo, e que enquanto estivesse ali, queria ficar perto dela. Amanda baixou o olhar, como se aquela resposta não fosse suficiente para acalmar tudo que sentia, e respondeu que tinha medo de se apegar a algo que pudesse desaparecer de repente. Frederico levou a mão até o rosto dela com cuidado, fazendo com que ela o encarasse novamente, e disse que algumas coisas valiam o risco. O olhar dele era firme, sincero, mas carregava um segredo que ainda não podia revelar. Amanda respirou fundo, tentando ignorar a dúvida que insistia em crescer dentro dela, e se aproximou um pouco mais, permitindo que o sentimento falasse mais alto naquele momento. Mas mesmo com o calor daquele instante, algo dentro dela já começava a perceber que havia uma verdade escondida que podia mudar tudo. A tensão na fazenda já não podia mais ser ignorada. Os olhares estavam diferentes. As conversas paravam quando Frederico se aproximava e Amanda começava a sentir o peso de tudo aquilo sem nem entender completamente o porquê. As mesmas moças que antes riam dela agora observavam cada passo, como se estivessem esperando o momento certo para atacar. Em uma manhã, enquanto todos estavam reunidos no curral, um dos peões mais antigos resolveu provocar, dizendo em voz alta que Frederico não tinha jeito de homem simples, que havia algo estranho nele desde o início. O clima ficou pesado na mesma hora. Alguns riram, outros apenas observaram, esperando a reação. Frederico manteve a postura firme, respondeu com tranquilidade que estava ali para trabalhar como qualquer outro, mas por dentro já sentia que a situação estava escapando do controle. O dono da fazenda assistia tudo em silêncio, claramente preocupado. Mais tarde chamou Frederico novamente, dessa vez sem rodeios. Disse que alguém tinha visto ele conversando com ele de forma diferente, mais respeitosa do que um patrão falaria com um peão, e isso levantou suspeitas perigosas. Frederico passou a mão na barba, pensativo, percebendo que o tempo estava se esgotando. Mas quando o assunto chegou em Amanda, o amigo foi direto. Disse que se aquilo continuasse, ela seria mais prejudicada, porque quando a verdade viesse à tona, as pessoas não perdoariam. Aquela frase ficou ecoando na cabeça dele, porque pela primeira vez ele percebeu que não era só o coração dele em jogo. Naquela noite, Amanda o encontrou antes que ele a procurasse, o rosto sério, diferente do jeito doce de sempre. Ela disse que precisava de respostas, que já não aguentava mais sentir que estava vivendo algo pela metade, que as pessoas falavam demais, que os olhares estavam pesados e que no fundo ela sentia que ele escondia algo importante. Frederico ficou em silêncio, encarando ela com intensidade, como se lutasse contra si mesmo. Amanda então deu mais um passo, com os olhos marejados, e disse que não queria ser enganada,
que preferia a dor da verdade do que a dúvida que machucava aos poucos. Aquelas palavras cortaram fundo. Frederico se aproximou devagar, segurou as mãos dela com firmeza, como se quisesse passar segurança. Mas sem conseguir dizer tudo o que precisava, ele apenas disse que o que sentia por ela era real, que nada daquilo era mentira. Amanda fechou os olhos por um instante, como se tentasse acreditar, mas ao abrir, ainda havia incerteza. Então se afastou levemente, dizendo que sentimentos não eram suficientes quando existiam segredos. O silêncio entre os dois foi pesado, diferente de todos os outros momentos. Não havia conforto, havia medo, e naquele instante, Frederico percebeu que estava prestes a perder justamente a única pessoa que tinha conseguido tocar seu coração de verdade, e que se não fizesse algo, aquela história poderia terminar antes mesmo de começar. Na manhã seguinte, a fazenda amanheceu com um movimento diferente. O dono reuniu todos no pátio principal, algo que não era comum. Os peões cochichavam, curiosos, e Amanda ficou mais ao fundo, com o coração apertado, ainda abalada pela conversa da noite anterior. Frederico apareceu logo depois, mas dessa vez havia algo diferente em sua postura. Não era mais apenas o peão de olhar firme, havia uma segurança que chamava atenção. O silêncio tomou conta quando o dono da fazenda começou a falar, dizendo que precisava esclarecer algo importante antes que rumores causassem mais problemas. Frederico deu um passo frente, respirou fundo, e então revelou diante de todos que não era quem dizia ser, que na verdade era um dos maiores fazendeiros da região e que tinha ido até ali com um propósito: encontrar alguém que o amasse de verdade, sem interesse, sem saber da sua riqueza. O choque foi imediato, os olhares mudaram. As mesmas pessoas que desconfiavam agora estavam surpresas, algumas até constrangidas. As moças que antes riam de Amanda ficaram em silêncio, sem reação. Amanda, por sua vez, sentiu o mundo girar por um instante. Todas as dúvidas que tinha agora faziam sentido, mas junto com a verdade veio a dor de perceber que ele tinha escondido algo tão grande. Frederico então caminhou na direção dela, sem se importar com os olhares, parou na sua frente e disse, com a voz firme mas carregada de emoção, que tudo o que sentia por ela era verdadeiro, que no meio de tantas pessoas, foi justamente ela, a mais ignorada, a mais desprezada, quem enxergou ele de verdade, quando não havia riqueza, quando não havia nome, apenas um homem comum. Amanda sentia os olhos marejarem, o coração dividido entre a mágoa e o sentimento que nunca deixou de existir. Ele continuou dizendo que sabia que errou em esconder a verdade, mas que fez aquilo porque já não acreditava mais no amor, até encontrar nela algo que não podia ser comprado, nem fingido. O silêncio ao redor era absoluto, como se o mundo tivesse parado naquele instante. Amanda respirou fundo, tentando organizar tudo o que sentia, e então disse, com a voz ainda trêmula, que a mentira tinha machucado, mas o que mais importava era o que viveram juntos, o jeito como ele a tratou quando ninguém mais tratava, o respeito, o cuidado. Aquilo não podia ser fingido. Frederico deu um passo mais perto, com o olhar cheio de esperança, e sem dizer mais nada, apenas esperou. Amanda então se aproximou também, diminuindo a distância entre os dois, e com um leve sorriso, deixou claro que apesar de tudo, o sentimento era maior do que a dor. Frederico levou a mão até o rosto dela mais uma vez, agora sem esconder quem era, e a beijou ali mesmo, diante de todos, sem medo, sem segredos, um beijo que selava não só o amor, mas tudo que enfrentaram até chegar ali. Os murmúrios ao redor deram lugar a um silêncio respeitoso, e naquele momento, não havia mais desprezo, apenas a certeza de que o amor verdadeiro não escolhe aparência, nem posição, escolhe o que é sincero. Dias depois, Frederico levou Amanda para conhecer suas terras, não como um teste, mas como sua escolha, e diferente de todas as outras pessoas, ela não se encantou pela riqueza, mas pelo homem que ele era de verdade, e assim, o fazendeiro que escondeu sua fortuna para encontrar amor acabou descobrindo que a maior riqueza sempre esteve no coração da única mulher que ninguém soube valorizar. O tempo passou e o que começou como um teste acabou se transformando em uma história que ninguém naquela fazenda jamais esqueceu. Frederico não perdeu tempo, fez questão de oficializar seu amor por Amanda diante de todos, organizou um casamento simples, mas cheio de significado, com flores do campo, sorrisos sinceros e olhares que agora eram de respeito, não mais de desprezo. Amanda caminhou até ele com um vestido delicado, simples como sempre foi,
mas com uma beleza que vinha de dentro. E Frederico, agora sem esconder quem era, a olhava como se tivesse encontrado tudo que procurou a vida inteira. Quando trocaram votos, não foram palavras ensaiadas, foram promessas verdadeiras, de companheirismo, de respeito e de um amor que nasceu quando não havia interesse algum. A vida seguiu, e com o tempo vieram os filhos, trazendo ainda mais alegria para aquela história. A casa antes silenciosa se encheu de risadas, passos apressados e momentos simples que valiam mais do que qualquer riqueza. Maio nunca deixou sua essência, continuou sendo aquela mulher de coração puro, e Frederico, mesmo com toda sua fortuna, nunca mais esqueceu o que aprendeu vivendo como um homem comum, porque foi ali que encontrou o que o dinheiro nunca pôde comprar. E agora me conta, você teria coragem de amar alguém sem saber nada sobre a vida dele, só pelo jeito que ele te trata? Você perdoaria uma mentira assim por amor? Eu quero muito saber sua opinião aqui nos comentários, e se você gosta de histórias como essa, cheias de amor, superação e reviravoltas, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias que fazem a gente sentir de verdade.